Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trecho de Calunga 2 em 1, pensamentos que resolvem, mais mestre de mim mesmo, mais bônus de frases inéditas. E aqui nesse trecho Calunga diz o seguinte: nunca se esqueça de que o destino é uma coisa muito grande, muito bonita e que não vai fugir de lá, nem precisa sair disparado para poder pegar o melhor quinhão. A vida não é uma corrida, nem o prêmio é de quem chegar primeiro. Então, nós muitas vezes entramos numa situação de medo e de competitividade e de achar que vamos perder ou que vamos deixar de alcançar coisas. E Calunga está dizendo aqui que a vida não é uma corrida. Ah, mas o que é a vida então, se não é uma corrida? Né? Porque parece que em volta está todo mundo correndo. Isso, as pessoas estão correndo, em certo sentido, por causa do desconhecimento das leis mais profundas da existência, né? E uma dessas leis que funciona em qualquer momento, a qualquer tempo, para qualquer ser inteligente, é a lei da sintonia e da afinidade. Ou seja, existem muitas frequências, muitas faixas de pensamentos aqui mesmo, nesse lugar onde eu estou, ou em qualquer lugar que eu esteja, tá? Mas é a minha atitude íntima, é a minha escolha, é o meu hábito, né, de pensar o melhor, de desejar o bem, de buscar a harmonia, de estudar temas que me elevam, tá? Que vão fazer com que a minha frequência se eleve. E nessa persistência, na frequência mais elevada, eu evito de cair na frequência dos demais, que, como diz o Calunga, muitas vezes estão mais interessados em nos puxar para baixo do que em nos ajudar, né? Mesmo que pareça que estão ajudando. E veja só, essa questão da sintonia e da afinidade, vale a pena a gente estudar um pouquinho e observar que diferença ela faz na nossa vida, tá? Então, você, a partir do momento que você decide experimentar isso, em que você, primeiro você observa o seu ambiente, observa o que está acontecendo. Aí você assume uma determinada atitude, uma determinada forma de pensar, né? Não dá lugar para pensamentos que denigrem, pensamentos que nos deixam em situação inferior. A gente eleva os pensamentos, a gente estuda coisas boas, a gente tem vontades e desejos e iniciativas boas na vida. A gente age dentro de uma ética em relação ao próximo, em relação à sociedade, em relação à natureza, tá certo? Então, essa elevação já propicia sintonia e afinidade com os espíritos que estão nessa faixa. E que certamente são espíritos que estarão dispostos a nos ajudar, a nos inspirar, tá certo? A crescer, né, dentro desse processo, tanto de autoconhecimento quanto de melhoria íntima, tá bom? E quando a gente fala de sintonia, a gente fala de frequência. Quando a gente fala de frequência, a gente fala de ondas. Então, nós estamos mergulhados em ondas, né? E todas essas ondas, embora elas sejam invisíveis, elas nos afetam muito. E nós também temos a condição, o poder como ser inteligente, ser com vontade, ser com poder de decisão, de influenciar esse meio em que nós estamos. Então, a minha dica para você, se você acha que isso não existe, que isso é exagero, o meu convite para você é que você se torne um observador, que você também comece a olhar para a vida com essa perspectiva, né, de ciência do espírito e observe ao redor de você a situação dos seres, das criaturas em torno de você, mas principalmente observe você mesmo, tá? Quando é que você cai? Quando é que a frequência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos cai?
O que faz isso cair? Como que você se sente? Como que isso afeta o seu corpo físico e como que isso afeta o seu ambiente, tá? E como que é diferente se você se eleva, se você busca um conhecimento, se você busca a prece, se você busca a meditação em assuntos elevados, se você busca o aprendizado, né, dessas leis da vida em torno de nós e utiliza isso para o bem, você começa a ver que isso também começa a se espalhar a partir de você, tá? Para o seu meio, para os seus afazeres, para o seu trabalho, tá? Tudo aquilo que tem a ver com a sua vida e tudo aquilo que influencia o seu progresso, a sua evolução. Então você tem essa escolha sim. Portanto, comece a observar quando você está bem, e como isso não, às vezes não é possível o tempo todo, observe-se quando você cai, tá? Quando você cai na frequência do outro, na frequência da discórdia, na frequência da ganância, na frequência do desentendimento, tá? Observe como é que você fica, como que seu organismo reage, como que seus pensamentos ficam. Exercite sair desse estado de perturbação e de dificuldade e de se levar para um lugar de paz, de fé, de confiança, de aprendizado e de bom sentimento. Tá? Mantenha-se nessa faixa de frequência. A gente está nessa vida para experimentar situações que nos levem a aprender. Mas quando a gente conscientemente decide aprender, decide estudar os processos da vida, perceber o que acontece e perceber como nós podemos agir melhor, então isso tem um reflexo direto na nossa vida, tá? Em tudo aquilo que a gente faz, no nosso estado de saúde. Então veja só, começa a observar no seu dia a dia, tá? Quando é que essa frequência cai? É quando você entra na discórdia, é quando você entra no ressentimento, é quando você entra na ansiedade, é quando você mergulha dentro do medo, porque o medo é uma emoção positiva até certo ponto, mas se você fica morando dentro do medo para sempre, ele passa a ser muito prejudicial em vários níveis, inclusive para a sua saúde, tá? E comece a observar como é que as coisas melhoram quando você está num ambiente de fé, de harmonia, de concórdia, de perdão. Comece a experimentar isso em você, tá certo? Os cientistas, os grandes cientistas, se tornaram assim observadores atentos daquelas realidades que eles estavam estudando para dali chegar a conclusões que hoje em dia nos ajudam a viver melhor com tecnologia, com progresso, tá? Então comece com essa tecnologia do ser a observar você. Comece a observar o seu meio, tá? E não se permita cair na frequência dos outros, na frequência inferior dos outros. Apenas permita-se elevar-se, elevar o seu pensamento, o seu sentimento, tá? E os seus objetivos nessa existência, tá bom? Um grande beijo. Muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.